Oi meninas, estamos aqui hoje então para falarmos sobre depressão. Vamos lá? Então, o que é depressão? Algumas pessoas pensam que é frescura. A pessoa deprimida está com frescura, porque ela tem tudo na vida. Ela tem casa, ela tem uma família, ela tem carro. Tá reclamando o quê? Depressão é coisa de gente mal agradecida, porque ela tem tudo. É coisa de gente que quer chamar atenção. É coisa de quem não tem o que fazer na vida. Dá uma pilha de roupa para passar, um tanque de roupa para lavar para você ver se a depressão não passa. Dá um monte de planilha para fazer. Mandem aguentar meu chefe lá para ver se a depressão não cura. Tudo isso é um grande engano. Depressão não é nada disso. Não é frescura. Não é a pessoa que é mal agradecida pelas coisas que tem. Enfim, a depressão é uma patologia. Patologia é uma doença. A depressão ela afeta 350 milhões de pessoas no mundo. 350 milhões de pessoas sofrem de depressão. A depressão, trocando em miúdos, ela é um transtorno da nossa tristeza, porque nós nos entristecemos com eventos que acontecem na nossa vida, né? Ficamos tristes, ficamos às vezes muito chateados, e a depressão é um aprofundamento dessa tristeza. Ela vai aprofundando, por isso que a depressão, ela vai descendo cada vez em níveis mais altos dessa tristeza. E o prolongamento dessa tristeza, que seria normal em casos específicos da nossa vida, é um prolongamento por dias, semanas, meses e até anos. Imagina um dia que você está muito triste. A pessoa deprimida se sente assim todos os dias, 24 horas por dia. Então, a primeira lição que a gente tem que aprender é: depressão não é frescura. Então, quais são os sintomas da depressão? Na sua cabeça, na sua mente, o que vem à sua mente, né? Você tem dificuldade de se concentrar, você começa a perceber que está mais esquecida, né? Falta de memória, pensamentos de morte ou suicídio são muito comuns. Pensamentos assim, ai, nossa, seria bom, né, se eu morresse, acabava todo esse problema, enfim, né? Seus sentimentos, como que eles ficam? Uma tristeza muito profunda, sem motivo aparente, culpa, um vazio interior, parece que nada preenche, pessimismo, ansiedade, também ela aparece como um sintoma da depressão. Em outro vídeo a gente vai falar sobre ansiedade especificamente. Um sentimento de desesperança, parece que não existe futuro, parece que não vai haver dias melhores, né, para sua vida. E como que se comporta uma pessoa deprimida? Ela tem uma perda de interesse em atividades que antes ela gostava de fazer. Então ela gostava de praticar o esporte, hoje ela não tem mais prazer, ela não sente prazer em nada, né? Fica inquieta, está relacionado um pouco ali com a questão da ansiedade, irritabilidade, a pessoa fica mais irritada, qualquer coisinha irrita, ela fica intolerante a coisas que antes ela não se importava tanto, né? E se isola. A pessoa deprimida tende a se isolar, a se jogar no sofá, fica assistindo televisão também o dia todo, é outro comportamento, né? E fica ali fechada no seu mundo, não quer saber de nada, de ninguém, de visita, de visitar, né? E no corpo? Como que o corpo sente a depressão? Com insônia ou excesso de sono. A pessoa que dorme demais pode estar com depressão, né? Falta de energia, um cansaço, uma fadiga e também uma alteração do apetite, fazendo com que você perca a fome, então você pode perder peso ou aumentar a sua fome ou desejo de comer, especialmente doces e guloseimas, né? E aí eu acrescentei aí nessa imagem, né, que seria o ganho de peso. Então esses são os sintomas da depressão. Por que a depressão aparece? O que acontece com a vida de uma pessoa? Por que ela se deprime? A depressão aparece porque quando nós passamos por uma situação de estresse ou de tristeza muito profundas, essas situações e o que nós sentimos em relação a elas podem alterar negativamente o funcionamento dos nossos neurônios.
especialmente se essas situações acontecem quando nós somos crianças ou adolescentes e acontecem com muita frequência. É como se fosse, eu costumo comparar grosso modo, tá? É só pra gente entender. É como se fosse uma cicatriz que fica ali nos nossos neurônios. Quando você se corta na pele, ela se junta, para de sangrar, mas fica aquela marca para sempre na sua pele. Eu comparo, grosso modo, a depressão com essa cicatriz no nosso neurônio. Ela marca o nosso neurônio para sempre. Vamos ver o que acontece no cérebro de uma pessoa deprimida. Olha aí, esse é o cérebro de uma pessoa que está deprimida. Olha só, no seu lado esquerdo é o cérebro da pessoa deprimida. Olha como são poucas as atividades cerebrais iluminadas aí, né? Do seu lado direito é o cérebro de uma pessoa que não tem depressão. Olha a diferença. Então a gente volta naquela questão de que não é frescura, de que não é onda que a pessoa está fazendo, que não é coisa de um determinado tipo de pessoa ou de outro tipo de pessoa, enfim. A gente vê que existe uma questão física mesmo, cerebral. Olha aí, o cérebro da pessoa deprimida e não deprimida. E tem também, né, ali dentro do nosso cérebro, nós temos as estruturas, né, neurais, nós temos neurônios, você já deve ter ouvido falar isso, lógico, né? E aqui nós estamos vendo, né, esses verdinhos aqui que eu tô passando o mouse, são neurônios, né, esse amarelo também são neurônios, né? O nosso cérebro, para passar a informação de um neurônio para o outro, ele usa neurotransmissores, que são esses desenhos menores aqui, né? Representado aqui por essas cruzinhas, bolinhas, né? Os principais neurotransmissores ali que são bloqueados na depressão é a serotonina, a noradrenalina, dopamina e melatonina. Então, olha aqui o que acontece num cérebro deprimido. Todo mundo tem lá os seus neurônios, mas as informações de um neurônio para outro, né, não passam adequadamente, elas não chegam adequadamente. Por isso que o cérebro da pessoa fica menos iluminado, como está aqui na figura, né? Então, aqui a gente vê que a atividade especialmente da serotonina e da noradrenalina, está em queda, está baixa. Isso aqui afeta diretamente o estado de humor da pessoa. Por isso que quem está deprimido tem todos aqueles sintomas que nós falamos anteriormente. Existe essa questão fisiológica da depressão, né, que não pode ser ignorada. Então, as 5 dicas para se sentir melhor em relação à depressão, caso você esteja passando por esse momento. E a primeira é estabelecer e cumprir uma rotina diária. É muito comum na depressão a pessoa ter aqueles pensamentos incapacitantes, como nós dissemos, não ter vontade de fazer nada. Então, se você estabelecer uma rotina, horário de levantar, de almoçar, de tomar banho, rotina diária mesmo, e cumprir essa rotina, te ajuda bastante, evita que você fique jogado no sofá ou na cama o dia todo, dormindo, como a gente viu lá nos sintomas, mas tem que estabelecer e cumprir essa rotina, ok? Outra dica é praticar atividade física, mas Vanessa, eu não tenho vontade de fazer nada. Mas a atividade física, ela libera hormônios no seu corpo que estimula a produção daqueles neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e melatonina. Você quer ajudar a se sentir melhor, sair da depressão? Tem que fazer uma caminhada, pular corda, tem que se mexer, faça alguma atividade física. Outra coisa importante é ter uma alimentação saudável. De novo a gente está batendo nessa tecla, né? Preferencialmente consumir alimentos que tenham ômega 3 e ácidos graxos, como o salmão e o atum, porque eles atuam também na produção de neurotransmissores, né? Eles favorecem essa produção. E também alimentos ricos em ácido fólico, como o espinafre e o abacate. Claro que só isso vai melhorar minha depressão? É uma
um conjunto de coisas. Nós estamos aqui dando dicas apenas, né? Mas prefira consumir alimentos saudáveis, né? E esses que a gente está indicando aqui, ômega 3, ácidos, que tem ácidos graxos, ricos em ácido fólico, tá? Assuma responsabilidades. Aqui também vai ao encontro de você lutar contra aquela vontade de ficar jogado no sofá, de não fazer nada. Assuma uma responsabilidade, faça um trabalho voluntário, combine um café com seus amigos, faça uma agenda que te obrigue a sair de casa, né? É muito comum nós vermos relatos de pessoas que acordam se sentindo mal, não querem trabalhar, e quando vão ao trabalho, né, é ruim ainda às vezes o dia, porque às vezes a depressão está num estágio avançado, mas ela, ao chegar no trabalho, começa a se sentir melhor, porque desfoca um pouco da depressão, aqueles pensamentos recorrentes que a gente falou nos sintomas lá, ela tem que mudar o foco desses pensamentos. Então, quando você assume responsabilidades, coloca coisas na sua rotina para te tirar de casa e para tirar o seu foco, ajuda também a aliviar a depressão. E por fim, a última dica aí seria desafiar e duvidar dos seus próprios pensamentos. Então, o pensamento negativo, pessimista, suicida, de menos-valia, ninguém me ama, ninguém me quer, é muito comum na depressão. Desafie esses pensamentos, duvide deles. Lembra no outro vídeo que nós falamos que um pensamento, ele desencadeia uma emoção que desencadeia um comportamento? Então desafie o seu pensamento para que sua emoção seja melhor. Então, quando você tiver pensamentos de menos-valia, de que ninguém gosta de você, marca um café com uma amiga, marca um jantar na sua casa, chama amigos para estar com você, enfim, tenta mudar os seus pensamentos. Em vez de assistir filmes de terror, filmes de suspense, filmes que te deixam tensos, assista uma comédia, mesmo essas comédias pastelão, às vezes que tem aí, sem sentido, mas que só faz a gente dar risada, né? Esteja perto de pessoas que te fazem rir. Então desafie, duvide dos seus pensamentos, coloque-os à prova, não acredite neles, mude esses seus pensamentos. Como a gente viu no vídeo passado, os nossos pensamentos desencadeiam emoções que desencadeiam os nossos comportamentos. Então, muitas vezes, a solução para a depressão está em você modificar a forma como você pensa. Porque lembra que a gente falou que a depressão muitas vezes acontece por eventos lá da infância, lá da adolescência? Esses eventos construíram crenças em você, fez com que você pensasse que você não é capaz, fez com que você pensasse algumas coisas ruins a seu respeito, desencadeasse aqueles sintomas que nós vimos lá no comecinho, né, da mente, e todos esses pensamentos ficam na sua cabeça. E é muito comum a pessoa que está tentando sair da depressão ter esses pensamentos recorrentes: eu não vou conseguir, eu nunca vou deixar de ser deprimido, eu nunca vou sair dessa, por que as pessoas conseguem e eu não consigo? Sentimentos e pensamentos de menos-valia, de inferioridade. Então, para você exercitar, desafiar o seu pensamento negativo, vamos dar um nome para ele? Vamos chamar ele de gralha. O que a gralha faz quando você vai no zoológico? Ela não fica gritando, chamando sua atenção e não chega a irritar? Ela fica com aquele barulho que incomoda, me permita imitar, ela fica irrita. Sabe o que você vai fazer com essa gralha? Que são os pensamentos negativos, as crenças negativas que vêm à sua mente. Toda vez que você tentar praticar essas dicas para tentar se livrar da depressão, você vai pegar essa gralha e vai falar: fica quieta. Faça isso mesmo, tá? Parece bobeira, mas você vai falar para essa gralha: fica quieta, e joga ela fora. E mude o seu pensamento. Parece que não vai acontecer nada. E as primeiras vezes você vai achar que tá pagando mico. Mas vai por mim. Tenta. Custa tentar. Me perguntaram se uma pessoa deprimida deve ou não deve usar medicamento. E aí? O que ela deve fazer? O medicamento, ele vai atuar no seu cérebro estimulando para que ele produza principalmente a serotonina e a noradrenalina e faz com que você volte a se sentir bem.
O problema do medicamento não é o medicamento em si, é a fantasia que você faz em cima dele. Ah, eu vou ficar dependente de psicotrópico, eu vou ter que tomar remédio para depressão minha vida inteira. Deixa eu falar uma coisa para você. O importante é você ser feliz, seja a base de medicamento ou não. Não tô falando para você se drogar, pelo amor de Deus, sair bebendo. A gente sabe que isso são subterfúgios que as pessoas têm para sair da depressão, momentaneamente, né? Mas o remédio receitado pelo psiquiatra, com acompanhamento do psiquiatra, vai fazer com que os seus níveis de serotonina e noradrenalina se estabilizem. E você vai se sentir melhor, você vai conseguir praticar essas 5 dicas que eu dei, você vai viver bem. Vamos parar com esse preconceito? Veja bem, a pessoa que tem diabetes tem que tomar insulina para sempre. A pessoa que tem hipotiroidismo tem que tomar levotiroxina sódica. Pessoa que tem glaucoma tem que pingar um colírio no olho. O problema é que a gente não se importa tanto assim de tomar remédios que ajam no nosso físico, né, no nosso corpo. Embora o psicotrópico esteja agindo no seu corpo, está agindo no seu cérebro. Só que a diferença é que ele vai te deixar melhor. Mas e se eu tiver que tomar remédio pro resto da minha vida? Você quer ser feliz pro resto da sua vida ou ficar deprimido pro resto da vida? Com o tratamento correto, é possível ao longo dos anos, ou até mais rapidamente, dependendo do seu caso, tirar o medicamento. Mas se for o caso de não tirar, qual é o problema? O importante é você ser feliz. Não tenha preconceito com o medicamento. Se você tem vergonha, ninguém precisa saber que você toma. Mas o importante é você se sentir bem. Para com esse preconceito. E tem que fazer psicoterapia. A psicoterapia ajuda muito você a mudar os seus pensamentos. Lembra que nós falamos? Então você vai tomar o medicamento que vai atuar sobre os sintomas. É como quando você está com febre. O medicamento que você toma, a dipirona, você toma para baixar a febre. Mas a causa da febre está lá, a infecção está lá, você precisa tomar um antibiótico para curar a infecção. A dipirona só vai tirar o sintoma, que é a febre, a dor. O psicotrópico é a mesma coisa, ele vai aliviar aqueles sintomas, o que é ótimo, você já vai se sentir bem sem aqueles sintomas. Mas a psicoterapia vai trabalhar nos seus pensamentos, vai te ajudar a reciclar os seus pensamentos, vai te ajudar a matar aquela gralha que não para de falar no seu ouvido. E você, ao longo do tempo, você pode conseguir se libertar dos medicamentos e também ter alta da psicoterapia. Mas você precisa querer, você precisa começar. Sejam felizes. Se precisar consultar um psicólogo, um psiquiatra, tomar medicamento, faça isso. O importante é ser feliz. Siga as dicas desse vídeo, mesmo que você já esteja em tratamento, só vai acrescentar. O importante é ser feliz. Seja feliz. E lembre-se dos 3 Cs. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha e inscreva-se aqui no canal.